No último episódio, Mesh e seus amigos precisam derrotar escorpiões na floresta em uma prova interclasse, mas Silva, do dormitório Lang, resolveu arrumar problemas com eles. Então senta o dedo no like aí embaixo e capricha clicando no inscreva-se. E após desafiar Silva, Dot começa a perceber seu erro, pois a diferença entre os poderes mágicos era muito grande, e ele não conseguia fazer nada contra seu adversário. Então ele começa a planejar uma saída, mas não inclui Mesh em seus planos, pensando que ele não faria nada. Mas nessa situação, ele ainda está pensando em salvar a menina que acabaram de conhecer, mas Silva coloca ainda mais lenha na fogueira, menosprezando Dot e perguntando se ele seria apenas aquilo, dizendo que seria uma grande decepção se ele não fizesse nada, e resolve dar uma chance a eles, fazendo uma aposta. Silva quer que eles aguentem 5 golpes de sua magia, e caso eles consigam, ele lhes dará uma moeda de prata, assim como manda a regra da escola. Os termos são absurdos, e Dot hesita. Silva então sai colocando lenha na fogueira, e a menina está preocupada, mas ele acaba aceitando a aposta. Porém, Silva diz que não seria apenas ele a aceitar a aposta, Mesh também teria que aceitar as condições. Dot então tenta argumentar sobre Mesh não fazer parte disso, mas, infelizmente, eles não estão em possibilidade de negociar. Então Dot aceita, mas diz que aguentará os 5 golpes dele e também os 5 de Mesh, impressionando Silva com sua coragem. Até eu fiquei impressionado. Dot acha que Mesh se envolveu em tudo isso por sua culpa e quer resolver isso sem ajuda. E se preparando para o primeiro golpe, ele abre os braços, mas Silva vai com tudo, usando sua magia de metal, acertando seu abdômen e fazendo ele ficar em péssima condição, e repensar na hora que talvez tenha sido uma má escolha. Silva segue atormentando ele, perguntando se ele realmente acha que aguentaria 10 dessas magias, mas Dot, mais uma vez, se levanta e fica em posição para receber mais um acerto. Porém, Silva vai com tudo, acertando 8 vezes seguidas, sem dar chance de Dot se recuperar. A cena é horrível e, basicamente, um lixamento público. Silva acha que já está tudo terminado, mas Dot se levanta mais uma vez e começa a pensar na sua motivação, que era o fato da menina ter dito a ele sobre Silva estar perseguindo ela, e por ela ter pedido ajuda a ele. E Dot começa a falar sobre não poder desconfiar das lágrimas daquela garota, e se mostra motivada a continuar o desafio. Mas o humor de Silva já acabou, e ele decide ir com tudo em seu último ataque. Um especial dos grandes. Ele realmente entrega o que havia dito. O ataque tem o dobro do tamanho daqueles que ele havia lançado até agora, e muito mais veloz, arremessando Dot longe. Mas, enquanto Silva cantava a vitória, Dot se levanta, mesmo todo ensanguentado. Ele ainda está de pé, deixando Silva surpreso com sua persistência. Dot começa a andar na direção dele, mas já sem forças, cai no chão, e Silva começa a xingá-lo, não aceitando ter perdido o duelo, e falando que Dot havia perdido para sua magia. E mesmo naquele estado, ele pede para Mesh pegar a garota e fugir, dizendo que daria um jeito de segurar Silva até eles terem saído dali. Mas Silva o ataca mais uma vez com sua magia, mesmo com ele já no chão e quase desmaiado. E ele continua mandando Mesh fugir com a garota, mas a mesma pergunta se ele era um idiota, e enquanto se aproxima de Silva, diz que mesmo se ele ainda estiver sob efeito de seu charme, ele não poderia estar tão desesperado ao ponto de ainda não ter percebido. E Silva concorda com ela, provando que os dois realmente estavam juntos e armando contra Mesh e Dot. Eles continuam humilhando ele, que achava ser o protagonista dali, e a menina ainda diz que odeia caras sufocantes como ele, mas diz que foi legal rir da sua cara nessa farsa toda, e Dot precisa aguentar toda essa humilhação calado. Mas, enquanto Silva ri de maneira escandalosa, um profiterole gruda em sua boca. Mesh manda eles calarem a boca e desafia Silva, dizendo que agora ele quem quer aguentar os 10 golpes, mandando Silva vir para cima, enquanto o chama de lixo. Em outro pedaço da floresta, seus amigos ainda estão preocupados com Mesh, mas Finn diz que se for ele, vai ficar tudo bem. E Irvine ainda completa falando sobre ele ter derrotado um professor no exame de entrada. Mas Lance diz que isso permaneceu assim até agora, e que daqui em diante, os desafios que ele precisará vencer serão diferentes, pois há diferentes tipos de magos. Magos brancos são acadêmicos, ou apenas servem de suporte. Porém, magos escarlates são incríveis em combate. E todos os magos com o qual Mesh lutou até agora eram magos brancos, mas magos escarlates, a partir do segundo ano, ficam consideravelmente fortes. Principalmente os magos com 2 linhas, e Lance ainda diz que dentre eles deve haver magos mais fortes que Mesh. Confia que tem sim. E voltando ao embate, Silva diz que pessoas como Mesh e Dot, fracotes que se acham fortes, dão um nojo nele, e que quando ele vê pessoas assim, sente vontade de encher elas de porrada. E ainda diz na cara de Dot que mesmo vendo que foi enganado, não pode fazer nada, fora se retorcer de ódio. E ainda reclama que por culpa da magia de fogo de Dot, sua roupa havia ficado chamuscada. Irritado, ele tenta continuar batendo em Dot, mas Mesh parte para cima dele, porém Silva age rápido e invoca sua magia, parando o ataque de Mesh e arranhando seu rosto. Ele começa a se vangloriar do fato de ter ganhado 2 moedas de ouro em seu primeiro ano, falando ser diferente de Mesh e duvidando de seu potencial. Esse cara tem algum complexo de inferioridade. Não é possível. E ao fim de seu surto de grandiosidade, ele começa a atacar Mesh com sua magia de metal, o atingindo algumas vezes, mas
Mesh se cansa e para sua magia com a mão, agora já estando irritado e ameaçando ele com o olhar. Ele ativa sua magia de tríceps, Ballista Knuckle, mas Silva fica em dúvida por nunca ter ouvido falar disso e ataca sem pensar, mas Mesh desvia de todos os ataques e até mesmo quebra alguns pilares com socos, chegando perto de Silva o suficiente para dar apenas one punch nele, um soco bem dado no meio de seu rosto. Então Mesh segue se aproximando de Silva, que ainda está se gabando sobre seu primeiro ano brilhante na escola. Enquanto isso, sua boca e seu nariz se tornam um chafariz de sangue. Ele se levanta e continua dizendo que sua magia é a melhor do segundo ano, enquanto lança ainda mais coluna de ferro em direção de Mesh, que aperta a mão, cheio de ódio, se preparando e quebra elas com um soco que atravessa tudo e acerta em cheio o abdômen de Silva. Ele cai colocando ainda mais sangue pela boca e começa a cair na real, que seria impossível vencer Mesh. Silva já não aguenta mais nenhum golpe sequer, mas Mesh vira as costas e começa a andar, chegando perto de uma árvore, se sentando e mandando ele continuar o desafio, pois ainda faltavam alguns golpes de sua magia. Ele havia desferido apenas 2 dos 10 golpes e Mesh manda ele continuar, pois quer ver essa tal diferença de força. Silva entra em pânico, percebendo que mexeu com a pessoa errada. Enquanto ele ainda está vomitando sangue, Mesh resolve se aproximar de novo, deixando os dois espectadores assustados. E olhando Silva de cima, ele pergunta se o terceiro ataque não viria, deixando Silva ainda mais em pânico, pensando que esse poderia ser mesmo seu fim. E ele começa a pensar sobre um plano. Nisso, ele ouve passos de longe, passos de animal enorme, com um estrondo, e chega perto deles a aranha que vale a moeda de prata, aquela que carrega uma estrela na testa. E Silva acha isso perfeito, pois poderia usar aquele escorpião para se livrar de Mesh. Ele quer fugir enquanto os dois lutam, mas quando o escorpião chega perto demais de Mesh, querendo comê-lo, ele simplesmente dá um tapa nele, o jogando longe e mandando ele não interromper, pois estavam tendo uma conversa importante ali. Todos ficam em pânico, principalmente Silva, que arranjou briga com esse monstro, mas ainda segue se achando especial por ter conseguido as moedas de ouro no primeiro ano e fica com medo de ser desprezado pelos outros. Mas Mesh sugere para que eles deixem isso para lá, pois já estava ficando com peninha de Silva, acertando um crítico no doido que o deixa pálido. E acabando com o espírito de um, Mesh vira os olhos imediatamente para a menina, que começa a suar frio, pensando no quanto tinha se ferrado. Ela não esperava que Silva perderia e por isso começa a atuar. Ela chora e começa a dizer que tudo foi culpa de Silva e que ele havia forçado ela a fazer tudo isso. Mas enquanto ela mente e chora, Mesh a abraça gentilmente por trás, fazendo ela achar que ele tinha caído em seu charme. Mas ele segura as 2 mãos envolvendo ela e aplica nela um suplex alemão. Mesh diz para ela não se preocupar, pois ele prega a igualdade entre homens e mulheres, deixando ela ali, desmaiada, enquanto Dot vê a cena que ele causou e percebe que Mesh não tem noção alguma. E um tempo depois, Lance e os outros chegam ali e ficam sabendo da batalha dele contra Silva e também sobre o fato dele ter derrotado o escorpião mutante, que lhe renderia 2 moedas de prata. E Irvine, ainda preocupada com os dois, vai falar sobre o machucado de Dot, fazendo mais uma vez ele cair no charme de alguém e começar a agir como um esquisito. Mas Dot também agradece a Mesh e pede desculpa por ter envolvido ele em tudo isso. E Mesh acaba provocando ele, dizendo que ele saiu do personagem. Eles acabam discutindo mais uma vez. E Lance vai avisar Mesh sobre a caçada da Casa Lang, onde eles buscam as moedas, e o fato deles estarem atrás, principalmente, da Casa Adler. Silva provavelmente veio atrás de Mesh por conta disso, e ele também explica a Mesh que a Casa Lang tem origens nobres, onde eles valorizam acima de tudo a nobreza do participante e seus laços de sangue. E para eles, aqueles que não têm linhagem de sangue não podem entrar no gabinete da magia de jeito nenhum. Ai ai, Draco Malfoy. E ainda avisa que está prestes a começar. A promovida pela Casa Lang caça as moedas da magia Lupus. Eles são os 7 caninos da Lang. Mas Mesh usou esse nome ridículo, falando que aos 12 anos também pensaria histórias assim. E nisso, uma luz surge no bolso de Mesh. Ele pegou uma moeda com Silva e 2 com o escorpião, completando 5, e agora ganhou uma moeda de ouro, a qual usou para cegar Dot. E Mesh também comenta sobre o fato de terem sido divididos em casas, pois ele não lembrava, já que durante a sua escolha com o unicórnio seletor, tudo que ele pensava era profiteroles. Lance diz a ele que os 7 caninos são pessoas importantes na escola, e todo ano eles tentam manipular quem será o visionário divino por meio da caça às moedas e manda Mesh se afastar das pessoas da Lang e apenas interagir com gente da sua casa. Mas o conselho foi em vão, pois enquanto Mesh se perdia pela escola, ele resolve abrir uma porta, onde do lado de dentro está Silva implorando por perdão a um de seus superiores. Ele queria entrar para a magia Lupus e acabou falhando, e ainda por cima, perdendo uma de suas moedas. O líder diz que para criar um mundo sem as impurezas de pessoas sem linhas nobres, eles coletam as moedas, mas diz que Silva não serve para nada, nem como peão de sacrifício, e transforma ele em um boneco usando sua magia negra, e colocando ele em uma prateleira que já está repleta com vários deles, dizendo que ele é quem vai se tornar o visionário divino, não a ralé da Adler, enquanto conversa com a boneca em sua mão, a qual ele chama de mãe. Mas nisso, Mesh entra no cômodo,
com a porta na mão, pois não sabia se deveria empurrar ou puxar a porta. E ainda fala para ele que o troço com quem ele está falando é uma boneca, apenas irritando o maluco. E galera, esse foi o episódio 6 de Mesh. Então maceta, inscreva-se e clica no sininho para não perder esse vídeo incrível. E dá uma olhada nesses vídeos que eu deixei aí pra vocês. Fui!